Nem todas as ideias que nós vemos no Pinterest, elas são práticas e usuais para o dia a dia. Por isso a grande importância de termos um profissional qualificado para realmente verificar se aquelas ideias que a gente está extraindo da internet, do Pinterest, elas vão se aplicar e vão ser usuais para você, para sua rotina, para o seu dia a dia. Hoje vamos entender um pouco mais sobre como criar ambientes bonitos e funcionais com a arquiteta Caroline de Moura, da HP Arquitetura. Carol, seja bem-vinda ao Reveste Entrevista da Minerata Revestimentos. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua escolha pela arquitetura e o que lhe levou a trabalhar com interiores. Obrigada, João. Obrigado por ter convidado a gente para participar desse encontro, desse canal. Eu sou formada pela FURB há 17 anos. Trabalho com tanto a parte de arquitetura, a parte de interiores e comecei na arquitetura mesmo, eu optei pela parte de interiores, depois de fazer vários estágios no decorrer da graduação. E no final do tempo de estágio, eu acabei trabalhando há algum tempo numa marcenaria bem conceituada da nossa cidade. O nosso escritório fica em Indaial e por lá que eu me encontrei, lá que eu achei muito bacana realmente tá trabalhando com a parte de interiores. Depois disso, de formação, de ter me formado em arquitetura, então fui trabalhar em Bombinhas. Então lá eu trabalhei por 6, 7 anos, já faz bastante tempo isso, então cheguei em Bombinhas em 2011, quando ainda nem estava começando realmente a acontecer a cidade, né? E depois de lá, então eu acabei retornando para Indaial. Eu e a Graceli, hoje nós temos a nossa sociedade e estamos já juntas há uns 8 anos. Carol, hoje nós temos as redes sociais em ascensão, algo que é muito utilizado pelo pessoal quando está buscando inspiração para os seus projetos, O consumidor final, realmente, quando ele vai te procurar, eu imagino que ele já vem com 1 milhão de ideias que ele já extraiu, principalmente lá do Pinterest, Então, ele já chega com muita coisa na mão, muita ideia, a cabeça fervendo, Conta para mim como que você lida com isso, E como que você consegue administrar isso, essa recepção de muitas ideias, muitas inspirações que o pessoal já pega da internet e já traz mais ou menos uma linha que eles pretendem, mas a gente sabe que muitas vezes vem muita ideia, vem muita informação que às vezes nem se conversam entre elas, Então, Sim. Conta um pouquinho para mim sobre isso. Isso. Para nós, no escritório, na verdade, a gente acha até que o Pinterest nos ajuda muito, até entender o que o cliente gosta, qual é o estilo que ele gosta, a partir de qual estilo, cores, materiais, texturas, que ele se identifica mais para a gente poder realmente estar trabalhando isso dentro do projeto. Então, eu acho que ele vem para facilitar. Claro que a gente tem que filtrar, trazer o cliente, para mostrar realmente a sua planta baixa, o seu espaço, como que funciona, se aquilo ali vai ser adequado para o espaço ou não. Mas a gente gosta bastante dessa ferramenta e eu acho que realmente ela vem para nos auxiliar e principalmente auxiliar o cliente, para realmente ele ter essa visão dos materiais que existem, do que fica bacana tá sendo colocado no espaço. Talvez ele sirva então como um norte, na verdade, para o cliente ele ter uma noção de gosto e estilo, na verdade. Exatamente. Então, dá uma norteada nesse sentido e depois, a partir disso, vocês recebem isso e tem que começar a administrar e ver o que realmente vai ser funcional, o que realmente vai se encaixar dentro da realidade do imóvel dele, Exatamente. Mas já vem com o norte no quesito gosto e estilo, então, Exatamente. E isso ajuda muito, Então, realmente, depois de toda essa peneirada, de informações do que o cliente vai trazendo, do que ele gosta, então que a gente parte para realmente sentar ali na frente do computador, vir com essas ideias que o cliente trouxe para ver o que é possível a gente estar encaixando e, claro, juntamente com a nossa experiência, Então, realmente ver o que é possível, o que vai ficar adequado em relação ao estilo do cliente também, então... Claro. Até porque ideias... Tem 1 milhão na internet, no Pinterest, Mas nem tudo daquilo vai ser bem funcional, vai ser aplicável, E daí, claro, com a experiência de vocês conseguem ver o que realmente funciona, o que não funciona, Exatamente. Certamente já tiveram projetos em que foi algo tentado e daqui a pouco não foi tão funcional, então sim, vocês têm essa experiência para conseguir fazer esse filtro, Exatamente. E isso também, o 3D, a apresentação das imagens finais para o cliente visualizar também é o que auxilia. Para ele realmente entender se aquela ideia ou aquilo que ele foi pensando em fazer, a gente já traz às vezes uma outra ideia, então ele consegue visualizar que foi a melhor forma e a melhor solução. Legal.
Claro, o 3D ajuda muito, porque uma coisa é ele pegar uma ideia, uma inspiração de uma imagem que ele achou na internet, né? Outra coisa é tu aplicar aquela ideia dentro do ambiente dele e daqui a pouco ele tá vendo isso numa replicação, né? Numa simulação num 3D, ele vê se realmente no ambiente dele aquilo vai ficar legal, né? Exatamente. Então o 3D realmente vem para facilitar isso, sabe? Muitas vezes a gente percebe que quando nós apresentamos para o cliente em planta baixa, existe a dificuldade em estar visualizando o cliente, estar visualizando isso, mas quando já vem com o 3D, com as iluminações, cores e texturas, então facilita. E nessa linha de filtro, né, que às vezes precisa ser feito a respeito das ideias que o cliente traz, né, o que precisa ser levado em consideração no projeto que vai além da estética? Essa pergunta é bem bacana, João. Eu acho que é interessante até para mostrar todo o trabalho que envolve dentro de um escritório de arquitetura, dentro do nosso trabalho mesmo, até chegar naquele resultado final para apresentar para o cliente. Eu acho que a palavra que definiria melhor essa tua pergunta seria funcionalidade. Então, a gente sempre tem que avaliar, a gente faz inúmeras reuniões com o cliente antes, a gente recebe as respostas dos briefings que nós enviamos, então a gente precisa entender como é a rotina dessa família, se tem pet em casa, se trabalha home office, se alguém tem o hábito, gosta muito de cozinhar. Então, vários fatores envolvem para a gente conseguir formular a ideia, desde o estilo também que o cliente gosta, para realmente tu chegar naquele ponto de sentar no computador e começar a desenvolver um projeto. Então, muitas coisas tem por trás até realmente tu começar a vir para uma ideia inicial, né? Vamos dizer, porque depois de ter desenvolvido esse projeto, é apresentado para o cliente, ele visualiza e ali a gente vai fazendo os ajustes. Certo, porque às vezes a ideia pode ser muito bonita, mas ela não tem aquela funcionalidade necessária para o dia a dia daquela pessoa, daquela família. Exatamente, então a funcionalidade, a praticidade, né, para atender a essa necessidade do cliente, eu acho que é o principal. E sabemos que muitas dessas ideias que são trazidas pelos clientes, elas são de tendências, né? Que às vezes são daquele momento, né? Como adaptar essas tendências, né, para que o ambiente, para que o imóvel ele não fique datado? Eu acho que importante é sempre a gente conseguir trabalhar com um equilíbrio, realmente saber mesclar. Desde um projeto atemporal, que é o que a gente costuma trabalhar, a gente gosta de apresentar para o cliente, eu acho que é um estilo que não tem erro, e a gente consegue trazer as tendências, tanto na parte de decoração, objetos de decoração, almofadas, detalhes, cores em parede também é possível. São itens que depois você consegue trocar, mesclar, alterar, mas eu acho que a estrutura principal realmente é você ter aquele projeto atemporal, onde você consegue trazer alguns pontos de tendências. Lavabos, sempre é bacana, a gente consegue estar realmente inserindo bastante essas ideias, trazendo uma coisa diferente. Então, a hall de entrada também é um ambiente bacana. São espaços onde você fica menos tempo, então você consegue trazer uma ideia diferente. Claro, claro. Outra coisa é tu estar colocando algo que às vezes é uma tendência bem carregada, bem pontual, para dentro de um dormitório, né? Ou mesmo para dentro de um living, que é um ambiente que tu vai ter um alto fluxo, vai permanecer nesse ambiente por muito tempo. Né? Exato. Então, dentro desse ambiente, talvez tem que se administrar melhor essas tendências, então. Tem que se administrar melhor. E aí também entra bastante a ideia de tanto o nosso 3D, quanto as imagens de referência que nós vamos trazendo para o cliente, para realmente estar formando e fazendo o cliente entender essa maneira, né? Que a tendência a gente consegue colocar em alguns pontos, mas também é uma indicação nossa do nosso escritório. Cada cliente tem o seu estilo, né? E a tendência ela pode ser de cores, ela pode ser de móveis, de revestimentos, de eletros, né? Ela pode ser de várias situações. Então tem coisa que eu imagino que é adaptável, ok? E que por mais que é uma tendência, tu consegue manter ao longo do tempo. Agora tem coisa que vai estar ali, vai estar preso ali, tu não vai conseguir mexer e vai impactar em todo o resto do ambiente, às vezes deixando mais carregado ou menos, né? Exatamente. Agora, o que está em tendência, que começou já tem algum tempo, são os formatos orgânicos, que até então eram sempre formatos retos, né? Que o pessoal gostava muito. E os formatos orgânicos a gente viu que veio para ficar. Realmente ele veio para ajudar bastante
tanto no fluxo de pessoas, no fluxo dentro da casa e dos móveis. Então, realmente são tendências que a gente consegue estar adaptando, inserindo no projeto e fica bem bacana. Fugindo de tendência e focando na temporalidade, que você até citou anteriormente, né? Quais que são os elementos para compor um ambiente que você julga que são bastante importantes para manter a temporalidade, enfim, e não ficar preso nessa questão de tendências, né? Acho que elementos que sempre casam para todos os tipos de projetos geralmente madeira, pedra, elementos naturais. Realmente é o que a gente sempre consegue estar englobando, inserindo em vários estilos de projetos. Juntamente com esses materiais atemporais que realmente você consegue estar inserindo outras tendências ou materiais. Mas a questão de madeira escura, as pedras que vieram e que elas estão cada vez mais nobres, realmente enriquecendo os projetos, eu acho que são materiais que não tem erro para a gente estar sempre utilizando. Você mencionou algo que a gente ouve bastante, né? Que é a questão dos materiais naturais, eles acabam normalmente sendo atemporais, né? Claro que a gente tem algumas situações que em determinada época eles foram mais utilizados ou menos utilizados, mas os materiais naturais, né, sejam as madeiras, as pedras, né, eles acabam tendo essa característica de atemporalidade, né? Prova disso que a gente vê que muitos dos revestimentos, né, das pedras naturais que são utilizadas hoje são as mesmas, às vezes, que já eram utilizadas há algumas décadas atrás, né? Exatamente. Tanto trazendo essa questão dos materiais de pedra, mármores, que também a gente costuma utilizar bastante, o que vai mudando às vezes é o estilo de acabamento. Então, o que antes se usava muito em materiais, em mármores, era mais brilhoso, era um alto brilho. Hoje em dia a gente já puxa para um fosco, já puxa para um escovado. Então, o que vai mudando, às vezes, realmente é essa questão do acabamento. Do acabamento, às vezes do formato, né? Isso. Em determinado momento se utilizavam peças menores, depois peças maiores, né? Exatamente. E acaba migrando. Dentro dos revestimentos naturais, né? Quais deles que você julga que são mais atemporais, né? Os cerâmicos, os cimentícios ou as pedras naturais mesmo? Eu acho, João, que a temporalidade tem a ver com projetos que a gente consegue deixar nos estilos mais clássicos, mais usuais, sem medo de errar, né? Então, a temporalidade é justamente isso o que nos remete. E junto com isso, eu acho que a pedra é o principal, né? A pedra está ali há séculos, então realmente é um material versátil, é um material de alta durabilidade. Tem milhões de opções, né? Desde mármores, pedras mesmo para revestimento. Então, é realmente um material que a gente consegue estar mesclando e utilizando em vários estilos de projetos. Sim. A pedra, ela veio da natureza há milhões de anos e está aí, utilizada na arquitetura há décadas, né? E realmente é algo que não sai de moda, né? Exato. É mais a questão de adequar, como você disse. Às vezes é casar aquilo dentro do ambiente para que ela seja funcional também, né? E cria um ambiente num todo atemporal e não só aquele determinado elemento, né? Exatamente. E como tem N formatos de pedras, mármores, enfim, então realmente se é um espaço no escritório, advocacia ou algum espaço que precisa de algum elemento principal, então a gente tem muitas opções hoje de mármores impactantes, então essa parte de pedra realmente é um mercado, é uma gama muito grande que tem de opções hoje para a gente trabalhar. E entre os nossos modelos, né, qual deles que você tem como preferido? Entre os modelos da Minerata, o meu preferido é a ardósia. Eu acho que a ardósia é um elemento, as cores que ela traz, ela realmente é uma peça de muita identidade, né? Então, claro, você consegue estar utilizando tanto em revestimento de churrasqueira, consegue estar utilizando até como revestimento de piscina, que eu acho que fica algo bem diferente do que algumas tradicionais que a gente geralmente vê. Ela traz uma perspectiva diferente, né, para os ambientes, lavabos, desde piso, parede. A ardósia eu acho sensacional, acho bem impactante. A ardósia é uma pedra bastante versátil, né, e além disso até nós trabalhamos com vários modelos, tamanhos, né, a pessoa pode desde escolher uma peça hexagonal até uma peça em um formato de tijolinho ou o quadradinho menor de 10 por 10 ou o maiorzinho de 20 por 20, então assim, ou até formatos maiores, grandes formatos, né, então ela é uma pedra bastante versátil, né, Exato. E tendo várias opções até de formatos e tamanhos, isso acaba
facilitando para adequar o ambiente, né? Exato. Você até mencionou a questão de piscinas, né? Nós temos alguns projetos já que nós vendemos a ardósia para estar utilizando em piscinas, assim, realmente ela dá um aspecto muito diferente, né, das piscinas tradicionais, convencionais que a gente vê por aí, e muita gente até acaba olhando e não imagina que aquilo lá é ardósia mesmo, né, porque ela dá realmente um aspecto bem impactante, assim, muito bonito. O acabamento, o resultado final que ela traz, né? Exato. Então o pessoal não tem hábito, ou enfim, não tem tanto costume de já pensar na ardósia como uma primeira opção. E quando a gente traz isso para o projeto, apresenta para o cliente, ele visualiza, sempre é impactante, realmente. É impactante, surpreende, né? Surpreende. Carol, e para finalizar, qual é a dica que você traz para todos os seus clientes, assim, que estão pensando em construir, em reformar, né, em fazer algum tipo de obra? Eu acho que a principal dica, João, é investir em mão de obra qualificada. O restante, o profissional consegue mostrar, consegue desenvolver, consegue apresentar para o cliente, né? Enfim. Mas uma mão de obra qualificada, ela serve para qualquer coisa. Desde um simples tijolinho que você comprar e quiser colocar num piso, com uma mão de obra qualificada, ele vai se tornar um revestimento maravilhoso, uma colocação maravilhosa. Então, isso envolve para tudo, desde instalação de marcenaria, de marmoraria, espelhos, vidros, iluminação. Então, eu acho que a mão de obra qualificada seria sempre a nossa primeira sugestão. Essa questão da mão de obra é algo que a gente ouve muito dos nossos clientes, né, que têm uma dificuldade, às vezes, para conseguir uma mão de obra qualificada e o quanto ela faz diferença no resultado final do projeto, do ambiente finalizado, né? Porque você pode ter o melhor revestimento do mundo, mas se você não tiver uma boa mão de obra qualificada para estar colocando aquele revestimento, você acaba com ele. E da mesma forma, às vezes você tem um revestimento que não é o melhor do mundo, mas se você colocar com uma boa mão de obra, ele vai deixar o ambiente incrível, né? Então isso a gente vê que faz muita diferença mesmo, né? Exato, acaba tendo uma transformação, né? Independente do revestimento que você vai colocar, pode ser um mais simples, tendo uma mão de obra adequada. E tanto na parte de revestimento quanto na parte de arquitetura, de profissionais também que trabalham com isso, né? Então eu acho que a experiência que nós temos hoje também faz bastante diferença para a gente conseguir atender melhor os clientes, dar as sugestões adequadas, as informações. Então isso também a gente percebe que facilita muito para eles, né? Desculpa. Imagina, ter esse norte, né, ali para estar auxiliando. Sem dúvida alguma. Essa experiência, né, principalmente na parte da arquitetura, ela faz muita diferença, né? Porque com todo esse tempo de experiência na arquitetura, você já sabe o que funciona, o que não funciona, né? O que é prático para o dia a dia do cliente, o que é muito carregado, o que vai cansar a vista, né? Então você já tem uma ideia do que realmente vai ficar bom e o que não vai ficar legal, né, para o projeto. Né? Isso, e a gente consegue estar mostrando realmente isso para o cliente, né? É uma vantagem. Até, às vezes, em fotos de projetos anteriores, quanto trazendo outras ideias, né? Para ele poder visualizar toda essa informação que a gente passa, né? Toda essa orientação. Carol, gostaria de te agradecer por estar participando desse quadro da Minerata Revestimentos, né? E deixo esse espaço para se você quiser falar um pouquinho mais sobre você, sobre o escritório, né? Fica à vontade para estar trazendo aí para os nossos clientes também, os nossos parceiros, o pessoal que nos acompanha. Imagina, João, a gente que agradece bastante. Nosso escritório está aqui nesse momento participando desse quadro com vocês, podendo mostrar um pouco do nosso trabalho, de como que funciona, né? O nosso espaço. E o nosso escritório fica em Indaial, é a GAP Arquitetura. Podem acompanhar a nossa página pelo Instagram também. Eu acho que é bem válido para realmente acompanhar os nossos trabalhos. E hoje nós trabalhamos não só com a parte de interiores do nosso escritório, mas também com a parte de projetos arquitetônicos. Então, um dos focos principais também dentro do escritório é a parte de desenvolvimento de projetos residenciais. Então, a gente consegue estar atendendo o público como um todo, desde a parte do desenvolvimento do projeto, execução, interiores, entregar completo. Bom, acho que essa conversa mostrou pra gente que as fotos que nós vemos pela internet, elas podem nos inspirar, trazer algumas ideias, né, algumas sugestões para os nossos projetos. Mas sempre é muito importante que a gente busque um ambiente que seja prático, usual, funcional para o nosso dia a dia. E aliado a isso, as pedras naturais, os revestimentos naturais, sejam cimentícios, cerâmicos ou mesmo as pedras, elas mostram que elas conseguem trazer isso para o ambiente, né? Então convido todos a visitarem o nosso site ou entrar em contato com os nossos vendedores para conhecer a nossa linha completa de revestimentos.